Professor Key, nesse capítulo nós falamos sobre transações relevantes que aconteceram no Brasil. E eu queria muito que você falasse um pouco da Agroceres, que você ficou de 1980 até 1987. A Agroceres, que debutou no mercado de capitais nessa época, no seu comando, depois teve todas as operações de derivativos. Me conta um pouco dessa história. Isso, a Agroceres foi uma empresa fundada por Secundino de São José, que era professor da Faculdade de Viçosa, de Minas Gerais, e que havia feito um curso de mestrado nos Estados Unidos, em que aprendeu a técnica do milho híbrido. Ele trouxe para o Brasil essa técnica. E, junto com outros professores de Viçosa, montaram a Agroceres, uma empresa nacional dedicada à produção de sementes híbridas, que era desconhecida pelos agricultores. Então, eles começaram a fazer a venda através de uma experiência prática. Pediam para o agricultor separar uma área da fazenda, eles usavam a semente híbrida, e depois o agricultor, verificando o resultado daquela produção híbrida com a semente de paiol que ele tinha, verificava que era muito mais interessante. E com isso começaram as vendas a crescer. Só que isso exigia muito capital de giro, né, e muitos recursos. E não havia crédito rural, não havia nenhum financiamento para essa atividade. Então, a empresa foi ficando sem possibilidade de crescimento, porque o país é grande e rural, né? Então ele usou todos os recursos que ele tinha disponível e também dos familiares e aí chegou no fim da linha. Nesse ponto ele foi a um congresso internacional, encontrou-se com Nelson Rockefeller e em conversa com ele explicou que o capitalismo no Brasil tinha essa dificuldade financeira, né, de crescimento. O Rockefeller se propôs a ajudar a Agroceres e entrou com um aumento de capital e pôs o recurso necessário, ficando com 65% do capital da empresa. Mas não exigiu nada da empresa, a não ser que tivesse auditoria externa e balanço em dólar. Essas duas decisões foram muito importantes para a vida da empresa, porque ela se obrigava a ter uma contabilidade bem arrumada, em virtude da auditoria, e também o balanço em dólar mostrava os efeitos inflacionários decorrentes. E a empresa foi crescendo desta forma. Até que chegou uma hora que o grupo Rockefeller estava sofrendo alguns problemas internacionais, em Cuba, por exemplo, ter perdido as empresas que eles tinham lá, e resolveram então vender a participação no Brasil. O grupo minoritário, que era fundador e administrador da empresa, resolveu adquirir, só que não tinha recurso para tanto. Então me chamaram para ser o diretor financeiro da empresa com esta função principal, de cuidar da compra, do controle da Agroceres. Então, só para entender. Então o pessoal chegou e falou: oi, Keller, tudo bom? Nós temos aqui 35% da empresa e a gente quer comprar os outros 65%, mas nós não temos dinheiro. E aí você vem aqui resolver isso para mim. Foi só isso. Não foi tão frio assim. Né? Eu fui contratado para ser o diretor financeiro da empresa, para desenvolver a empresa. Mas aí, sutilmente, vieram falar desse problema. Né? Mas já era diretor da financeira da empresa. Entendi. Então, eu peguei, fui tentar resolver o problema e o único grande grupo financiador que existia no Brasil era o BNDES. Certo. Eu fui no BNDES, através da BNDESPAR, e consegui o apoio deles, porque era uma empresa nacional, produzindo uma semente importante no mercado brasileiro, que é o milho, né? E que merecia ter um apoio de nacionalização. Então, a BNDESPAR concordou, aprovaram, e isso teria que ser feito via aumento de capital na holding da empresa, para poder comprar o controle da outra empresa. Só que o BNDES não podia pôr todo o capital na holding como empréstimo. E então ele estimulou a criação de uma nova holding. Então conseguimos montar uma outra holding, usando uma empresa que já existia, porque não havia tempo hábil para se montar uma nova empresa, que era muito demorado naquela época, construir pessoas jurídicas, né? Então usamos uma pessoa jurídica que eu já tinha para ser a holding da holding. Aí o BNDES usou um programa chamado FINAC, que era financiamento do mercado de capitais, né? Era PROPAC, eram dois programas, o PROPAC e o FINAC. O BNDES emprestava o dinheiro para aumento de capital, né? E o PROPAC era público e o FINAC era privado.
era para empresas privadas. Então ele emprestaria o dinheiro para a holding e subscreveria o aumento de capital, né, em ações. E a outra ele entraria direto na compra da participação acionária. Então com isso foi montado esse esquema financeiro, né, para resolver o problema do recurso necessário para comprar os 65%. Aí veio a segunda parte, que era negociar com os vendedores, né, que era a IBEC. E na negociação com eles, eu propus comprar não a Grosseries, mas a holding da Grosseries, que era a IBEC, né, que era dona da Grosseries e da Arbor Acres, que era outra empresa, comprometendo a devolver a Arbor Acres para eles depois de feita a operação, né. Acabamos não devolvendo, acabamos eles concordando e nós ficamos com a Arbor Acres também. Aí compramos fechamos o preço pelo valor líquido, em dólares, tirado do imposto de renda. Terminada essa operação, eu fui para Brasília, no Banco Central, consegui o aumento de capital da IBEC, para com isso diminuir o esforço do imposto de renda. Né? E o BNDES liberou os recursos e disse, eu não coloco mais nenhum tostão, esse é o valor total. Então, se houver desvalorização cambial, você que se vire. Eu fiquei apavorado, fiquei correndo lá em Brasília para conseguir fazer isso, enquanto o dinheiro ficava aplicado no overnight, que era um sistema de aplicação diária que havia naquela ocasião. Tive sucesso, consegui o aumento de capital, reduzi significativamente o aspecto tributário do imposto de renda, com isso diminuiu o valor líquido e conseguimos efetuar a compra, havendo então uma sobra decorrente dos juros da aplicação desse dinheiro durante aquele período, além da diferença de preço. Então, com isso, foi uma operação muito bem sucedida e conseguimos. A segunda parte foi colocar essas ações na Bolsa no mercado de capitais. Aí eu saí explicando a empresa, porque era uma empresa rural, produtora de sementes, que era desconhecida no mercado bursátil de São Paulo, do Rio. Ninguém conhecia esse tipo de atividade, né? Então, eu queria pegar daqui. Então, você está num momento que os fundadores da Grosseries recompram o controle da Grosseries do Rockefeller com o dinheiro do BNDES Par. Isso, e com as ações dele também, né? As ações também foram integradas, todos os 35% foram para a holding. Ah, tá bom. Cada um tinha ações nome próprio. Aí todos participaram do aumento de capital via ações. Tá bom. E o BNDES via dinheiro na holding e via dinheiro na holding da holding subscrevia aumento de capital. Tá bom. Então, aí ficamos assim. E aí, nesse momento, o BNDES fala que esse é o dinheiro, não vou dar mais nenhum centavo e agora você tem que fazer o IPO dessa empresa. Isso. E aí, como é que você fez esse IPO? O IPO era para o BNDES tirar o dinheiro de volta. Certo. Tá? Então, aí eu fiz o IPO na forma tradicional. Então, você foi fazer um roadshow. Isso, um roadshow. Só aqui no Brasil. Só no Brasil. Né? Porque a ideia era vender as ações aqui no Brasil. Tá certo? Na Bolsa. E tornar a ação mais negociada na Bolsa. E o roadshow era isso, para explicar a existência da empresa, o que ela fazia, como funcionava, quais as perspectivas e da conveniência de ter ações de uma empresa desse tipo na Bolsa, em vez de ter só bancos e indústria. Né? Então, foi bem sucedido e foi feita, então, a venda das ações e aberto o capital, definitivamente, da Grosseries na Bolsa. E você vendeu quanto do capital? Você vendeu? Não, a participação do BNDES. 65%? O BNDES, não. 65% era o valor do relacionado da compra, certo? Mas parte foi empréstimo, que teria que ser pago, e parte foi subscrição de capital. Certo. Aí foi feito, dentro da lei, nova lei de cidades anônimas, foi feita uma cisão na holding e demos as ações para o BNDES, no montante que havia sido acertado. Então, a holding ficou com ações da Grosseries e o BNDES ficou com ações da Grosseries. Essas ações da Grosseries é que foram para o leilão. Certo. E essas ações representavam quanto do capital? Não dá para saber agora de cabeça, não. Mas era significativo, né? Mas era a parte que ele havia posto na holding. A outra ficou vendedora. Certo, uma parte era dívida, outra parte em ações. Então a dívida ficou lá. E essas ações eram ON ou PN? Era ON. Tudo ON? Tudo ON. Não, desculpe, era PN. Era tudo PN. Tudo PN. Tá. Né? Quer dizer, a ON era inicialmente, mas depois foi feita a PN para
atendeu o BNDES. Tá bom. E foi vendida a PN na Bolsa. Então vocês fizeram um IPO das ações PN na Bolsa. Isso, porque por causa do controle. Porque se fizesse tudo ON, o grupo minoritário não conseguia ficar no controle. Porque a BNDES ia vender e ia ficar... Então foi feito em PN para poder facilitar a vida do controle. Né? Então foi feito em PN e a preferencial fez o posto na Bolsa e foi bem sucedida, no sentido de que foi todo colocado e os mercados ficou muito interessados nesse papel. E você era o CFO da Agroceres? Isso. E você usou algum banco para fazer essa operação? Não, o banco era o BNDES. O BNDES? É ele que vendeu as ações. Tá, entendi. Mas então não houve IPO. Não teve um book runner? Então, não houve IPO. Houve só a venda. A venda. Né? O BNDES recebeu pela cisão aquelas ações da Agroceres e ele vendeu. E como é que você decidiu? Ele teve um grande lucro. Hein? Ele teve um grande lucro com teve? Isso. Muito. E como é que ele decidiu o preço de venda? Então, quer dizer, primeiro a ação ficou sendo negociada na Bolsa e foi... porque hoje você faz o book building e aí o book building definiu o preço. Aí foram duas etapas. Né? Uma etapa foi a colocação das ações na Bolsa. A outra etapa foi a cisão da holding, dando as ações à BNDES. Certo. Até que isso tudo terminasse, a ação estava rolando na Bolsa e se valorizando. E tinha poucas ações, imagino. O mercado também não era muito grande, né? Certo. Era suficiente. E havia, vamos dizer assim, uma certa curiosidade de uma empresa diferenciada, que era uma produtora de sementes e uma empresa rural. Não havia quase empresa rural na Bolsa, era tudo industrial. E aí nós descobrimos que o acionista gostava de 3 coisas: aumento de capital, bonificação e dividendo. Então passamos a atendê-lo, dando dividendo, bonificação, e aí a ação foi sendo um atrativo maior. Né? Posteriormente, dessa venda do BNDES, nós começou a haver no mercado as opções de compra e de venda. Antes de falar das opções, vocês chegaram a fazer algum follow-on? Fizemos mais tarde, né? Depois, para poder continuar. E aí eu tinha uma limitação no recurso da empresa. Certo. A empresa não podia perder controle. Então, o aumento de capital estava na razão direta da capacidade da empresa participar desse aumento. Né? Entendi. Então você foi calibrando os follow-ons no limite para o grupo controlador não perder os 51% dos direitos das ações com direito de voto. Isso. E ao mesmo tempo, fazendo a distribuição de dividendos, etc., a holding recebia dividendos. Né? E tinha que pagar a dívida, né? Tinha a dívida, né? A dívida da holding, né? Tá certo? Então era distribuído dividendo para pagar na parte correspondente a ela. Tá. E a dívida era a longo prazo, né? Quer dizer, então não era nenhum drama, não. Mas enfim, e com o lucro, dava para vender também com lucro. Então eu podia vender um pouco de ações preferenciais com lucro e subscrever ações ordinárias. Então era toda uma engenharia financeira aí bem calibrada para funcionar. Tá bom. E nesse momento apareceram as opções no mercado. Então, nós criamos um departamento para cuidar só de opções da Agroceres. No sentido de que se aparecesse alguém querendo comprar, nós venderíamos. Se aparecesse alguém querendo vender, nós compraríamos. Dando, portanto, liquidez. Liquidez para a ação. Né? E com isso, a ação da Agroceres se valorizou na Bolsa e as opções começaram a ganhar mercado, a tal ponto que no 1960, agora já não lembro do ano, a Agroceres foi a 4ª ação mais negociada na Bolsa. Que era uma empresa de poucos anos na Bolsa e concorrendo com empresas de porte brutalmente maior. Né? Certo? E ela conseguiu esse feito. Né? Esse feito, graças a esse programa de atuação. E os empregados participaram desse evento via um clube de investimentos que foi criado na empresa, em que toda a participação que eles fizessem nesse clube, a empresa pagaria outro tanto. Então, com isso, todos se entusiasmaram em entrar para o clube e o clube só investia em ações Agroceres. E com isso, todos tinham, vamos dizer, toda vez que a Agroceres valorizava, todos se sentiam mais ricos. Isso deu um espírito de corpo enorme na empresa. Então, os funcionários tinham uma participação... Participação indireta, mas tinham. Né? Subsidiada pela empresa através do copagamento. Né? E claro que eles podiam comprar diretamente também, se quisessem. Nada impedia. Então... E você tem uma ideia de tamanho da Agroceres nessa época?
Bom, era muito menor do que as outras empresas existentes, que eram bancos, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, Itaú, algumas empresas industriais, né, que existiam, grandes, Aços Vilares, Indústrias Vilares, enfim, havia muitas empresas grandes. De maneira que o fato dela ser a quarta ação negociada foi um feito. Sucesso, um feito, realmente. E isso tudo motivou o prêmio equilibrista, que eu ganhei, fui o segundo equilibrista do IBEF. Dada, vamos dizer, a magnitude do processo e a abertura do conhecimento dele por todo mundo, sabendo, né? Então, quando houve a candidatura ao executivo financeiro, eu fui o segundo colocado, o segundo premiado. Esse saiu da AgroSéries em 87. Isso. E 10 anos depois, em 97, a Monsanto adquire a empresa. Foi. O problema todo é que a AgroSéries ia muito bem, mas o milho híbrido era feito através de plantações de sementes experimentais. E aí, se desse certo o objetivo, ela era reproduzida. Uhum. E isso, fisicamente, demora muito tempo. Porque até você encontrar o cruzamento, resultar, verificar se deu certo e reproduzir para pôr à venda, isso demorava muito tempo fisicamente. Então, a AgroSéries tinha esse calcanhar de Aquiles. Ela não tinha problemas, porque o produto era tropical e as outras empresas de sementes eram clima temperado, dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina. Então, com isso, ela estava dominando o mercado aqui sem concorrência, né? Porque toda a experiência era feita. Mas surgiu a genética, e a genética podia tirar uma semente sem precisar plantar e montar o híbrido via genética. Então, com isso, o tempo para a pesquisa e reprodução ficou muito mais curto. Então, é um risco que a AgroSéries passaria a correr se continuasse no seu esquema, vamos dizer, artesanal, entre aspas, né, de produção de sementes. Com o falecimento do Ney Bittencourt de Araújo, que era o presidente da AgroSéries, que é filho do fundador Secundino de São José, os herdeiros acharam melhor, então, vender para a parte da semente de milho. Ficaram com a parte de aves e de porcos, mas venderam o semente de milho, que era o principal produto da empresa. E a Monsanto, que era a empresa de genética que operava nessa área, foi a compradora. Né? Então, só que ela, por não ser de capital aberto, fechou o capital da AgroSéries. Então, todo esse trabalho desenvolvido morreu na venda da empresa para a Monsanto. Mas, enfim, o sucesso foi grande da empresa. Um belíssimo trabalho. Parabéns, professor. Muito bacana. Depois de ouvir toda essa história, talvez você esteja pensando, será que faz sentido eu vender minha empresa? Se você está na dúvida, me manda uma mensagem, vamos bater um papo. Pode me procurar através do LinkedIn, que eu te respondo. Ou, se preferir, me manda um e-mail, josé.securato@spaadvisors.com.br. Vamos pensar juntos se um M&A faz sentido para você.